Falta de autoconfiança é o calcanhar de Aquiles de muita gente, né? Insegurança é o que impede muita gente de ir atrás dos próprios sonhos, de seguir a própria intuição, de ser mais autêntico, de viver a vida de acordo com as suas próprias regras e vontades. E isso acaba tendo consequências graves, porque vai minando a autoestima da pessoa. Quando você não consegue manifestar a sua própria vontade, você se sente inferior, manipulado, dependente, frustrado, decepcionado. E as pessoas que manifestam essa insegurança, elas tendem a cair em algumas armadilhas que impedem com que elas se tornem mais autoconfiantes e elas mantêm essa condição de insegurança. Então a gente vai dar uma olhada aqui nesse vídeo em 5 pontos que revelam aí a verdade sobre a autoconfiança. E são coisas que, se você entende, você pode acender as luzes e mudar essa perspectiva que está nutrindo essa insegurança. Primeiro ponto aqui é que ninguém é 100% autoconfiante. Mesmo as pessoas que aparentam ter uma autoconfiança inabalável, isso é tudo uma fachada. Todo mundo tem graus de insegurança. Até mesmo a personalidade narcisista, né, que é um excelente ator no teatro da vida, sabe muito bem fingir autoconfiança. Até o narcisista tem insegurança. E por que entender isso é tão importante? Que algumas pessoas têm, né, esse problema da insegurança, elas têm uma ideia fantasiosa de que pessoas que aparentam ser altamente confiantes, que essas pessoas não passam pelo mesmo que elas passam, que elas não sentem essa insegurança. E isso não é verdade. Tem até um livro chamado Sinta o Medo e Faça Mesmo Assim, de Susan Jeffers. É um livro bem antigo. As pessoas mais autoconfiantes, ela explica, elas seguem esse lema, né? Não é que elas não sentem o medo, não sentem a insegurança. Elas sentem, mas elas decidem fazer mesmo assim. Tem um link na descrição aqui, onde você pode baixar um resumo desse livro, que é muito bom, foi um best-seller aí durante muitos anos e ajudou muita gente a superar essa insegurança, esse medo de agir, né? De ir atrás dos próprios sonhos. E a armadilha que as pessoas pouco autoconfiantes caem é que elas acham que para ter autoconfiança, elas precisam perder todo o medo, deixar de sentir essa insegurança. E como isso nunca acontece, elas não tomam a iniciativa, elas ficam sempre na retranca. Então, para superar isso, é se conscientizar de que perder todo o medo, não sentir nenhuma insegurança, isso é ilusório. E abraçar o lema da Susan Jeffers: sinta o medo e faça mesmo assim. Porque é assim que as pessoas que demonstram, que aparentam autoconfiança fazem. O que nos leva ao segundo ponto. A segunda verdade sobre autoconfiança, que é o fato de que sempre haverá riscos de diversos tipos relacionados às ações que a gente pode tomar, né? O que alimenta a insegurança é ter medo desses riscos. Seja risco de passar vexame, risco de perder dinheiro, risco de cometer um erro, risco de ser julgado negativamente pelos outros. E é claro que a gente não deve simplesmente ignorar todos os riscos e irresponsavelmente sair fazendo tudo. A gente sempre vai fazer uma avaliação desses riscos e tomar uma decisão coerente em que a gente vai avaliar o potencial de sucesso que a gente tem em contraste com o risco daquilo realmente não dar certo, né? E quais são as consequências disso. Ignorar o medo e fazer mesmo assim não significa sair metendo os pés pelas mãos por aí. Mas o que pega a pessoa insegura é que ela se sente aterrorizada pelos riscos. Ela faz tempestade em copo d'água. Ela não está avaliando esses riscos de uma forma coerente.
ela está se deixando medrar demais por coisas que às vezes são até irrelevantes. Principalmente coisas aí que envolvem medo de ser julgado pelos outros, medo de passar vexame, de cometer uma gafe. Em contraste, a pessoa mais autoconfiante, ela tende a ver esses riscos de uma forma mais realista. E mesmo que eles existam, né? Ela faz um cálculo ali. O que eu vou ganhar se eu for em frente? Mesmo se esses riscos se materializarem. O que eu vou perder se eu, digamos, passar um vexame ou for julgado negativamente pelos outros, em contraste com o que eu vou ganhar? Se esse cálculo resultar em um ganho maior que a perda, eu vou em frente. Que se dane se eu cometer uma gafe, passar um vexame, ou as pessoas não gostarem de mim, me criticarem, né? O que eu vou ganhar é muito mais valioso do que o custo social que eu arrisco em correr. Então, a minha decisão é seguir em frente. A armadilha que a pessoa insegura cai é achar que vai chegar um ponto em que esses riscos eles vão estar tão minimizados que eles não vão mais existir, ou que eventualmente ela vai estar preparada para assumir esses riscos sem se importar tanto. Mas isso é um processo de auto-engano, porque isso nunca vai acontecer. Toda ação, por mais simples que seja, ela carrega consigo uma série de riscos que podem ser sociais, financeiros, físicos, emocionais, etc. Esses riscos sempre vão existir. Né? Tem risco relacionado a gente sair de casa, mas a gente faz um cálculo e a gente vê. Não, né? A probabilidade de eu, digamos, ser assaltada, ser atropelada, de sofrer um acidente de carro, de cair um raio na minha cabeça, né? São todas muito pequenas. Então a minha decisão é: eu vou sair de casa. Então, nesses casos de insegurança por medo dos riscos, a pessoa precisa deixar tudo às claras. Ela precisa entender do que é realmente que ela está com medo e então ela precisa avaliar qual a probabilidade daquilo acontecer de verdade e quais as consequências se aquilo realmente acontecer. Não tempestade na cabeça dela, né? As consequências reais. E contrastar isso com os potenciais ganhos que ela tem de assumir os riscos e seguir em frente. Isso leva a gente ao terceiro ponto, que é a utilidade de escrever ou falar com alguém sobre o que nutre essa insegurança, para a pessoa trazer para a superfície o que está por trás dessa falta de autoconfiança. Que com muita frequência a pessoa não sabe explicar direito por que ela não tem autoconfiança, o que está alimentando essa insegurança excessiva que ela sente. Se você pedir para ela explicar, ela fala em termos muito genéricos, ela não tem uma compreensão nítida do que está prendendo as cordas ali que estão segurando ela. E a pessoa escrever ou ela ter que falar para alguém, pode ser um terapeuta, um profissional que está trabalhando com ela, se ela se obriga a elaborar aquela ideia, nesse processo ela consegue entender melhor o que realmente está acontecendo. E é útil nesse processo a pessoa estudar um pouco sobre esse assunto, né, de autoconfiança, de superação de insegurança, seja em livros ou assistindo vídeos, porque ela vai descobrindo essas armadilhas e ela vai se achando nesses casos. Ela vai vendo os exemplos e ela vai fazendo as conexões. Ah, eu me pego muito no medo de passar vexame, por exemplo. Aí ela vai mais fundo, né? Mas por que isso? De onde que vem isso? Ah, os pais eram muito críticos. Então a pessoa vai entendendo o contexto e estudando esses tópicos, ela vai levantando nesse processo técnicas, né, e estratégias para ela superar esses gargalos aí que estão causando essa insegurança. Um quarto segredo aqui que ajuda as pessoas que demonstram essa insegurança é a compreensão de que as pessoas não estão tão preocupadas com a gente quanto a gente pensa. A gente tende a andar pela vida
como se houvesse um holofote em cima da gente, né? Quase como se a nossa vida fosse um show de Truman, aquele filme com o Jim Carrey, que a vida dele é um reality show, né? Todo mundo na vida dele é um personagem e a vida dele está sendo transmitida pela TV desde que ele nasceu. Então as pessoas têm a impressão de que está todo mundo olhando e julgando e fazendo fofoca da vida delas o tempo todo. Mas a realidade é que cada um está se preocupando com a própria vida. As pessoas não estão olhando para a gente o tempo todo e, né, pensando no que a gente está fazendo. As pessoas não prestam atenção na gente tanto quanto a gente imagina que elas prestam. Um dos maiores medos causadores de insegurança, como a gente já falou, é o medo de passar vexame, de cometer uma gafe, de ser julgado negativamente, né? O que os outros vão pensar. Mas geralmente esse tipo de medo é muito exagerado. É a gente achando que a gente tem um holofote apontado para a cabeça da gente quando a gente está vivendo a nossa vida. Mas a gente não tem, as pessoas não estão prestando atenção na gente, né? Mesmo que o medo venha a se realizar e a gente passe vexame, e a gente cometa uma gafe, e as pessoas julguem a gente negativamente, a realidade é que isso é só um momento. Dali a pouco, as pessoas nem se lembram direito o que aconteceu, né? O que a gente fez. As pessoas estão mais preocupadas com a vida delas, não com a sua vida. Mesmo se a gente for pegar, por exemplo, aí celebridades, pessoas ilustres na política, no jornalismo, no mundo empresarial, essas pessoas têm holofote em cima delas o tempo todo. E as pessoas julgam elas o tempo todo. E mesmo assim, tudo isso passa. E elas seguem com a vida delas e continuam fazendo o que elas fazem. Então, se você se pega nesse ponto, é interessante fazer uma avaliação aí do que realmente é esse medo. O que você acha que vai acontecer que é assim tão terrível que você não pode assumir esse risco, né? Fazendo aí o exercício que a gente viu no terceiro ponto, de escrever ou de conversar com alguém, e sempre fazendo perguntas. Ah, é isso, mas por quê? Como é que isso funciona comigo? Isso vai te ajudando a elaborar mais o seu raciocínio e muitas vezes perceber que o que você está pensando ali está freando você por um motivo que não importa, né? Não importa nem para você aquele motivo. E o último ponto aqui que é importante entender sobre a autoconfiança é que a autoconfiança é uma fachada. A gente pode aumentar a nossa predisposição para assumir risco, né, de sentir medo e fazer mesmo assim, e aprender a transmitir uma postura mais autoconfiante, que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Mas a gente sempre vai ter uma certa insegurança. Então, talvez a maior armadilha que a pessoa insegura caia é acreditar que essa imagem autoconfiante dessas pessoas que ela observa na vida dela, que essa imagem reflete a realidade íntima da pessoa. E que se ela não se sentir verdadeiramente, totalmente autoconfiante por dentro, ela nunca vai poder manifestar isso por fora. E como isso é uma ilusão, ela não tem como resolver esse impasse, né? Porque a realidade é que ela nunca vai ser autoconfiante do jeito que ela acha que ela deve ser, né? Ela está tentando atingir um patamar que é impossível de ser atingido. E o que ela deve fazer? Ela deve aprender a projetar autoconfiança da mesma forma que as pessoas que aparentam ser autoconfiantes projetam. Isso é feito através da linguagem corporal, através da comunicação, através das atitudes. E aos poucos, esse exercício de projeção da autoconfiança, ele inclusive ajuda a pessoa a ser mesmo mais autoconfiante. Mas ele também vai camuflar os estados de insegurança que podem aparecer nas mais diversas situações. Um dos grandes medos da pessoa insegura é que os outros vão perceber que ela é insegura, que ela não tem aquela autoconfiança. Só que se a pessoa domina essa projeção da autoconfiança, ela pode perder esse medo, porque isso não vai acontecer.
A única pessoa que sabe que ela está sentindo ali alguma insegurança é ela mesma. Na psicologia, a gente chama isso de gerenciamento de impressões, que é o controle que você pode ter das impressões que os outros têm de você. Né? A gente vê aí atores, apresentadores de TV, comediantes, pessoas que lidam com a própria imagem o tempo todo, eles têm que aprender isso. Então você tem aí casos de comediantes, por exemplo, que são pessoas muito tímidas, super introvertidas, né? Jerry Seinfeld é um grande exemplo, mas quando elas aparecem em público, elas passam a impressão que elas são assim a pessoa mais autoconfiante da face da Terra. Então esse é o objetivo, controlar a impressão que a gente passa para os outros. Então essas 5 verdades sobre autoconfiança, elas nos ajudam a entender as armadilhas, geralmente armadilhas de pensamento que estão alimentando uma insegurança que a gente não precisa ter. É isso então, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.